De verdade, se tu prestar atenção nesse vídeo aqui, tu vai ter uma boa visão, uma nova visão de um operacional mais simples. É claro que com técnicas e leituras gráficas, mas que é um operacional baseado em movimentação de grande player e baseado em regiões muito estratégicas do gráfico. O que eu quero dizer com isso? Todo o conteúdo que eu adquiri, o que eu aplico hoje no meu operacional, já quebrei muita cabeça, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, né, como médias móveis, como, indicadores, como o próprio SMC, que eu peguei muitos conceitos, mas que eu não utilizo à risca esses conceitos. Eu adaptei para o meu estilo operacional e hoje eu tenho um método, digamos assim, uma forma de operar, né, não é um método, é uma forma de operar que me deixa confortável e que me dá bons padrões, né. E eu vou passar tudo para vocês aqui, numa boa. Eu estou fazendo teste numa mesa proprietária da Trader House, tá, então por isso que eu estou aqui com o simulador. Mas o foco do vídeo é mostrar para vocês o conceito operacional. Eu utilizo poucas coisas, na verdade, no meu operacional. Eu utilizo alguns indicadores aqui, na verdade 2 indicadores, que já estão na tela, que um é a média móvel de 200 períodos. Deixa eu aumentar. Ó, essa média móvel aqui, ó, azul de 200 períodos, ok? E esse indicador aqui, ó, 2 MV frequências. 2 MV frequências, que é esse indicadorzinho aqui, ó, que tá com essas linhas de 1%, 0,5%, né, 0 e 1%. Com isso aqui, apenas com isso aqui, eu tenho uma visão muito clara do que o mercado quer fazer, de como ele está reagindo, o que que pode acontecer. E os conceitos desse operacional é simples, cara. Quando eu falo que é simples mesmo. Consiste no quê? Eu utilizo 2 tempos gráficos basicamente para mim analisar, que um é o tempo gráfico de 3 minutos, que é o que está na tela agora, e o tempo gráfico de 15 minutos. Também é um bom aliado para que eu faça as análises, tá? Mas vamos partir do princípio aqui, por que que eu utilizo a média móvel de 200 períodos? Por que que eu utilizo ela? Deixa eu apagar aqui. Pessoal, o vídeo não vai ter muito corte, o vídeo vai ser longo, vai ser chato, então assim, ó, é para aprender mesmo. Vou passar tudo aqui, não vai ter nenhum segredo, não vai ter nenhum, tem um link depois, tem um método depois, não existe método, pessoal. Quero deixar muito claro para vocês aqui. Durante muitos anos eu errei procurando fórmula mágica e não existe, pessoal, não existe. O que eu tô passando para vocês aqui é uma forma que eu encontrei de operar, mas ela não é milagrosa, ela não dá 100% de acerto, ela dá loss, tá, ela não vai fazer nenhum milagre na tua vida, se tu não souber utilizar da forma certa e também com cautela, tá. Isso aí em qualquer operacional. Então não tem receita de bolo aqui, não tem, almoço grátis, tá. Não esperem que eu vou oferecer alguma coisa para vocês depois, etcétera, eu vou passar tudo aqui. Tudo que eu faço, vou estar passando nesse vídeo. Se você se adaptar, se pegar alguma coisa, beleza, se não, ok, tudo bem, cada um tem seu método de operar, eu tenho o meu, não tô aqui para saber se o método fulano é melhor, é pior, se eu tô fazendo alguma coisa errado, se eu devo fazer X, se eu devo fazer Y, eu estou passando aqui o que eu faço, tá. E quem quiser aprende alguma coisa, pega alguma coisa e leva para si do seu operacional. E quem não quiser, beleza, tranquilo, sem problemas nenhum, tá? Então, vamos começar. Primeira coisa, eu preciso de uma caneta. Só um minuto que eu vou baixar um programa aqui para riscar na tela, porque eu preciso para ficar melhor, tá? Agora sim, pessoal, estamos aqui com a ferramenta para desenhar no gráfico para ficar melhor da gente entender como utiliza esse operacional. Vamos lá então. A primeira situação, média móvel, pessoal. Média móvel, ela é um parâmetro para mim, a de 200 períodos, para me indicar se o preço está muito caro para vender ou muito barato para comprar.
Toda vez que esse preço estiver muito afastado da média de 200 para baixo, eu vou estar procurando os pontos de compra, porque o preço ele tem a naturalidade de se afastar da média e se aproximar da média, assim como para cima e para baixo, tá? Isso acontece quase sempre no gráfico. Ó, eu posso, claro, muitas vezes ele vai estar lateral, mas isso aqui pessoal, é visual, tá? Não é, a média não vai tomar decisão nenhuma por vocês. Isso aqui esqueçam, é só para ter um parâmetro. A mesma forma aqui, ó, o preço estava próximo da média, se afastou muito, né, e começou a retornar até a média, né, ficou aqui, a média veio caindo. Isso é só para mim ter um balizador, nada demais. Outro indicador muito importante é o 2MV frequências. Então, quando vocês instalarem esse indicador aqui, ó, vocês procurem nos mais indicadores, o meu já está por primeiro, tá? Aqui o meu está por primeiro, opa, não vai dar. O meu está por primeiro aqui, mas é 2MV frequências, tá? E aí quando vocês colocarem no gráfico, esse indicador vai estar aqui no cantinho, ó, vocês podem vir nas configurações dele ou aqui onde ele vai estar aparecendo, mas ele não vai estar assim, tá, pessoal? Ele vai estar em outra configuração padrão e ele vai estar nas cores cinzas. E o que vocês vão ter que fazer aqui nesse indicador? Vocês vão ter que vir na parte dos multiplicadores. Multiplicadores, vocês vão colocar esses valores aqui, ó. Suporte 1, suporte 2, suporte 3, 1,50, tá? Dá um pause no vídeo e copia esses valores aqui, que vocês vão estar fazendo o correto, colocando aí depois em aparência, vocês vêm aqui eu coloco no suporte o verde escuro com a espessura 2 e na resistência o vermelho escuro com a resistência 2, tá? E aí vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Nós vamos ter 0,5%, 0%, 0,5% para baixo, ó, eu acabei fazendo cagada aqui. Então esse indicador aqui sim, pessoal, ele é muito importante. Ele é muito importante porque são as zonas percentuais onde o preço encontra regiões de briga, ou seja, regiões onde os grandes players estão intencionalmente posicionados para operar. Não é à toa que na maioria das vezes esse preço ele para perto dessas regiões ou em cima dessas regiões e reverte seu preço, né. Olha aqui, ó, ele rompe, ele volta até esta região e continua caindo, tá. Ele faz isso no preço zero também, no preço de fechamento, ele faz muito isso, ó. A briga intensa, olha a briga intensa aqui, ó, no preço de fechamento, tá, até ele expandir ao 0,5%, corrige, rompe, tenta fazer uma correção e aí que ele enrola, tá. O preço sempre faz isso. Só que isso aqui ainda não tem muito a ver com o nosso operacional, porque nós vamos utilizar muito candles, mas com essas regiões, ó, aqui como segura muito, ó, o preço estava lá em cima, abriu aqui, né, foi lá em cima, voltou na região do 0,5, começou a brigar, pum, 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 até aqui vem um candle de intenção muito boa, forte, e o preço subiu lá em cima, cravou no 0,5% e baixou tudo de novo para o 0,5%, tá. Teve 0,5% de alta daqui do fechamento para cima e perdão, ele teve uma queda primeiro. Deixa eu alinhar melhor aqui. Ele teve, ó, primeira queda até o 0,5% de queda no suporte, segurou, voltou, foi até o 0,5% de alta, segurou, voltou até o 0,5% de baixa. Então aqui, ó, nós estamos falando de uma pontuação aqui do 0,5 até o 0,5 lá em cima, nós estamos falando de 1.300 pontos, tá. Isso aqui é muito importante, muito importante. Mas, seguindo a nossa lógica, aqui são esses 2 indicadores que eu uso. Mas mais importante do que esses indicadores aqui, são, os candles que eu utilizo, que aqui é o segredo, meu operacional é baseado em candle. E quando eu falo um candle, eu falo um candle mesmo, só que ele pode aparecer de várias formas, tá. Eu falo de candles grandes de compra ou de venda, tá. Eu falo de candles assim, candles só que esses candles, eles também podem aparecerem para a gente dessa forma aqui, ó. Temos um pontinho verdinho e temos um pavio muito grande.
é o mesmo candle. Pavio grande significa um candle verde aqui para cima ou ele pode ser vermelho, tanto faz, ele indica força compradora, tá. Da mesma forma que quando eu tenho um candle assim, ó, com um pavio muito grande para cima, né, empurrando o preço para baixo aqui, ó, é a mesma coisa que esse candle aqui, porque ele, o que que acontece? Os É a mesma coisa, a lógica é que o preço abriu aqui, tá, ele tentou subir com os compradores, mas os vendedores foram mais forte e preencheram tudo isso aqui. Então ele se tornou como se fosse esse candle aqui, ó, tá, como se fosse esse candle vermelho grande. E também, pessoal, esse candle de força compradora, ele pode aparecer assim, ó, ele pode aparecer desta forma aqui, ó, um pavio vermelho, um corpo vermelho pequeno, mas um pavio muito grande. Ele é um candle comprador também, assim como, da mesma forma, se aparecer um candle aqui, dessa forma aqui, ó. Esse candle, ele é um candle vendedor também muito forte. Ó, candle vendedor, candle vendedores, candles vendedores aqui, esses 3 candles, e esses outros 3 aqui são candles compradores. É nesses candles aqui que eu me atento, tá? Nesses candles e nas regiões onde eles aparecem, porque essas regiões vão fazer total diferença. E outra ferramenta, a última ferramenta que eu utilizo muito é a Fibonacci. A ferramenta que vai definir o ponto de entrada, o ponto de stop e o ponto de alvo. Cara, vocês não vão ficar perdido com esse operacional. Vocês vão ter exatamente o ponto de entrada, o stop e o ponto de lucro. Isso aqui vai explodir a mente de vocês quem pegar essa visão. Eu tenho certeza que vai explodir a mente, tá. E como que eu configuro a minha Fibonacci? Vamos para as propriedades da Fibonacci e vamos em níveis. Em níveis, ela tá configurada dessa forma. Batam um print, pausem o vídeo e também copiem aí nas configurações para vocês entenderem, tá. O que que significa, eu não vou ah, ao longo do que a explicação aqui vocês vão entender, tá, pessoal, o que eu quero falar. Mas essas aqui são as configurações, tá? Copiou, colocou, beleza, vamos embora. Agora a gente vai começar a aplicar esse operacional. De que forma? Vamos lá no M15 para a gente ter uma noção. O que que eu procuro? O que que eu digo para vocês que eu procuro? Eu procuro candles forte, indicando movimentação, né? Antes disso, antes de aparecer esses candles, eu quero que vocês também entendam a movimentação do mercado. Como é que o mercado se movimenta normalmente, né, pessoal? Ele se movimenta em ondas, né? Ele se movimenta subindo, descendo, corrigindo, caindo, ó. Ele se movimenta em ondas, ó. Ele faz suas expansões e suas correções, né? Aí ele tenta reverter o preço, aí ele volta. E ele fica nessas ondulações aqui. Isso daqui é o que vai nos fazer ganhar dinheiro, ter a paciência de esperar os movimentos, os bons movimentos aliados junto com os candles, tá? E agora vai começar a explodir a cabeça de vocês. Todo movimento que ele acontece, por exemplo, o movimento de baixa aqui, ele tende a corrigir, correto? Ele tende a corrigir o quê? Os níveis de Fibonacci, 38,2, 50%. E 61,4, né, não sei se é 61,8, eu não lembro aí os números exatos, tá, mas é isso aí, vocês sabem, né, que é isso aí. Então todo movimento, ó, ele expande e ele corrige, tá. Ele expande e ele corrige, ele faz isso. Só que a sacada que eu peguei para mim, para o meu operacional foi o quê? Entender que esse movimento acontece tanto nos movimentos com vários candles quanto num candle só. Toda vez que aparece candles fortes dentro de um contexto e não vai funcionar 100%, pessoal, não vai funcionar 100%, mas toda vez que aparece candles fortes, o preço tende a voltar a 50% desses candles para corrigir e seguir o seu movimento natural. E na minha frente aqui agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, prático. E aqui que entra o uso da minha Fibonacci. Aqui eu tenho um candle forte, ó, um candle forte de 15 minutos, certo?
temos um candle forte preto vendedor, com volume muito alto. Primeiro candle do dia 24 de julho. Então o que que eu faço? Depois que esse candle se forma, que eu vejo movimentação, eu traço a Fibonacci no fechamento do candle até a máxima dele. Por quê? O que que isso está me mostrando? Deixa eu até tirar, eu vou até tirar a média móvel, vou eliminar a média móvel só para a gente ter esse estudo aqui, ó. Eu precisaria eliminar também o 2MV frequência aqui, tá? Só para a gente ficar com a Fibonacci. Então o que que eu fiz aqui? Ó, eu tracei uma Fibonacci do topo ao fundo do candle. E eu não falei para vocês que a maioria dos movimentos ele tende a corrigir em 50% da Fibonacci, em 50% dos movimentos? É exatamente isso que eu estou buscando no meu operacional. É encontrar esses candles estratégicos nos pontos bons de interesse e esperar que ele faça uma correção para que eu entre. E aqui já dando de bandeja para vocês como eu faço a minha entrada. Eu faço a minha entrada ou no 50% ou no 61,8, que tá aqui, ó, tá? Essas aqui são as regiões, não tem descrita, não tá colocado escrito aí, mas essas regiões, tá? É o 50 e 61,8. E já como a gente configurou a nossa Fibonacci ali, para ela também dar um alvo, o que que eu tô fazendo? Eu tô entrando com um risco 1, porque o meu risco vai ficar aqui no topo desse candle, tá, para buscar 3 vezes o meu risco. Então, digamos que aqui, nesse pedaço, eu entrei aqui no 50%, eu vou até fazer de novo, ó. Temos aqui, o preço voltou, eu entrei aqui, venda, tá? Candle é vendedor, vamos vender no 50% dele. Coloquei meu stop aqui de R$100, digamos que o stop deu R$100. Quando o preço chegar nessa linha aqui, ó, ele vai ter dado uma vez o meu stop. Porque se aqui é 50%, aqui é 100% desse movimento. Ok, ok. Se o preço chegar aqui, ele já vai ter pago nessa segunda linha 2 vezes o meu risco. E se ele chegar aqui embaixo, na terceira linha, ele vai pagar 3 vezes o meu risco. Pessoal, isso aqui é muito forte. Isso aqui, se vocês tiverem paciência para analisar, esperar, vocês vão pegar muitas operações durante o dia e operações boas que vão estar pagando 3 vezes o risco para vocês, tá? 3 vezes o risco. E aqui, nesse exemplo, aconteceu o quê? No dia 24 de julho, ele formou esse candle. Então o que que eu fiz? Marquei esse candle, deixei ele bem marcado, ó, deixamos ele marcado e vamos ver o que acontece. E o mercado se movimenta, ó, passou o dia 24, passou o dia 25, teve outras operações aqui, mas eu quero mostrar aquele exemplo lá, tá? Ele não voltou no 50%, vocês podem ver que ele não voltou lá para corrigir, ele veio caindo, né? Ó, caiu aqui no dia 28, né, no dia 29, no dia 30 de julho, no dia 30 de julho, veio aquela notícia às 13h15 da tarde, onde todo mundo se apavora, mas olha aonde que o mercado foi buscar um movimento. Isso aqui é extremamente absurdo. Um candle que foi traçado no dia 24 de julho, ele não tinha sido testado ainda, não tinha voltado no 50% dele. O que que acontece? Muita gente fala de fair value gap e order block, etc, etc. Para mim o que me importa é o quê? Eu tenho um candle muito forte de vendedor, então aqui teve muito vendedor. E os vendedores eles naturalmente eles têm que voltar ali para capturar, para fechar posições, como falam no SMC, né, para buscar liquidez, etc. Eu tenho conhecimentos aqui, mas não quero complicar a cabeça de vocês, eu só quero passar o básico. Tá. E no dia 30, com aquela notícia lá, ó, o que que aconteceu? O preço estourou daqui de baixo até pra cima, ele estourou 3.000 pontos, tá. Só que quando ele encontrou a região de 50% e 61,8 daquele candle, ele tomou-lhe uma pancada em 15 minutos de 1.500 pontos. Então olha o poder que eu tô mostrando pra vocês aqui. Com o candle traçado esperando a movimentação, sendo que aqui tinha liquidez, ó, liquidez, liquidez, tá, para capturar essas liquidez e acima dessa liquidez tinha um ponto de interesse dos grandes players. Cara, olha isso, olha o risco dessa operação. Digamos que vocês tivessem entrado aqui,
tá? Metade dos 50 entre metade dos 50% e do 61,8. O risco de vocês ficaria no topo do candle, 360 pontos, 350 pontos de stop, para vocês buscarem, ó, no fechamento do candle, 1.511 pontos, 1.511 pontos, sem sufoco nenhum, beleza? E, não satisfeitos, vamos para o próximo dia. Vamos para o próximo dia depois do dia 30. Não aconteceu nada muito aqui no dia 31, mas olha no dia 1º de agosto agora. O que que eu disse para vocês que eu procuro candles de força, não interessa se eles são notícia, não quero saber de nada. Eu só quero saber o quê? Mostrei para vocês ali, voltem um pouquinho, vocês vão ver, ó, esse candle, ele é um candle o quê? Esse candle aqui, ó, ele não é um candle vendedor muito forte, que aconteceu numa região interessante, uma região, tá, que deixa eu ver, colocar a média móvel de 200 aqui, ó, para cima da média móvel, beleza. Vou tirar a média móvel só pra gente ficar com o preço ainda. Então, se eu tenho esse candle aqui, muito forte, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha Fibonacci e vou traçar nele. Fechamento dele, topo dele. Olha no dia 30, ou no dia 1º de agosto, o que que o preço foi fazer? O que que o preço foi fazer aqui para cima? O que que ele foi fazer aqui para cima? Ele foi buscar essas regiões. Depois de sair lá de baixo, depois de andar 2.600 pontos para cima, ele encontrou essa região de interesse, que não tinha sido testada. Claro, aqui um stop bem grande, tá, pessoal, ó, um stop de 600 pontos, mas tem como diminuir isso no 3 minutos, eu vou mostrar isso agora para vocês, tá. Mas vamos focar no 15, tá. Imagina que vocês pegassem no 15 minutos, uma operação de venda aqui, um stop de 600 pontos aqui para cima, com alvo de 3 vezes esse stop, um pouquinho mais de 3 vezes, tá, porque vocês vão estar entrando no 61,8. Olha aqui, o que essa operação pagou nesse dia, pagou 2.500 pontos. Sem sufoco nenhum, passou um calorzinho aqui, ficou 200 pontos negativo, tá. Mas o preço cai uma a velocidade absurda depois até claro, demorou praticamente um dia inteiro, né, pessoal, das 10 da manhã aqui, ó, onde pegou, e foi encerrar lá às 15 para as 4 da tarde. Mas é um trade que tu coloca o teu risco e deixa se vai chegar lá ou não. Pode sair antes, pode fazer com 2 vezes, né, o risco. Enfim, cada um é dono do seu coração, né. Mas o que eu tô mostrando pra vocês aqui é uma maneira prática e objetiva de estar operando, né. Não sei se vocês estão entendendo, eu vou passar outros cara, o meu operacional todo é baseado nisso, vocês não vão ver nada diferente. Todos os vídeos que eu estiver passando no canal, que eu estiver mostrando pra vocês, vai ser em cima disso aqui, eu vou martelar isso aqui até vocês pegarem, aprenderem e colocarem em prática, porque não tem nada diferente. Não tem segredo, como eu falei, não tem nada mirabolante, é esperar as regiões boas, entrar, se der loss, deu loss, que acontece, tá, pessoal? Vai dar loss, podia o preço aqui passar batido, podia o preço aqui, pum, estourar lá em cima, capturar essas liquidez aqui e estopar sem problema, mas a maioria das vezes ele respeita. E agora eu vou mostrar para vocês como eu consigo diminuir esse risco aqui de 600 pontos indo para o 3 minutos. Quando eu vou para os 3 minutos lá, nessa mesma região traçada, ó, eu posso pegar esse candle aqui, ó, eu tenho um candle de 3 minutos menor, ó. Então, fechamento do candle, né, e o topo do candle. Ó, já diminuiu muito, quer ver? Olha lá, ó, cravadinho quase no 61,8 da Fibonacci. Aqui nós já temos um stop de 450 pontos, iniciais. 450 pontos iniciais, para e pensa, ó, o preço caiu para cá, opa, vou puxar meu stop no 0 a 0, porque se ele voltar, ele vai me tirar no 0 a 0. Mas, ó, ele já caiu aqui uma vez, ó, rapidinho, 750 pontos. Mais aqui, ó, 1.300 pontos, aí voltou um pouquinho e foi lá e pagou 3 vezes o risco, 1.900 pontos nessa operação. Eu não sei se vocês estão entendendo a magnitude disso aqui, pessoal, mas é muito forte, é muito forte. Tem vezes que vai respeitar e tem vezes que não vai respeitar. Por exemplo, ó, aqui nós temos um candle muito forte, ele buscou naquela região lá, né, ó, buscou a região, né, ficou aqui 223 pontos negativos, aqui nós tiramos um stop de 300 pontos, e no final do dia também aqui, né, pessoal, 4 horas da tarde não se opera mais, né, mas ó, ficou sambando aqui nessa região e finalizou aqui com 179 pontos, não deu stop ainda, né, mas
não foi uma operação que andou, né. E hoje não, ontem, dia 4 de agosto, o que que aconteceu? Eu precisava sair e eu deixei o quê? Esse ponto de interesse aqui, ó, esse ponto de interesse, esse candle vendedor, ó, porque aqui os estudantes de SMC vão dizer que é um fair value gap, né, porque tem eu respeito demais, pessoal, acho muito válido isso aqui, tá. O fair value gap que não foi mitigado, tudo bem, só que eu não utilizo o fair value gaps, eu utilizo candles inteiros, tá, porque pra mim ficou mais confortável. Eu marcar a Fibonacci nesse candle todo, pegar no 50 ou no 61,8 e deixar a operação rolar. E o que que aconteceu hoje? Não, no caso ontem pra mim, né, já passou da meia-noite, 1h30 da manhã. Eu precisei sair de manhã, eu tracei a Fibonacci e deixei uma ordem apregoada no 61,8 da operação, na 61,8% da Fibonacci. E olha o que aconteceu hoje, o preço foi no 50, quase bateu no 61,8, não pegou a minha ordem, não pegou a entrada e caiu, derreteu tudo aqui, ó. Pegou no 50 e caiu. Ó, a operação de hoje, ó, poderia ter pago aí, ó, nos 50%, 1.200 pontos, tá, pessoal? Com risco de, vamos botar no 50%, um risco de 300 pontos. Então imagina que tu tenha R$ 300 aí de risco que tu possa colocar na operação. Colocou 300 para te ganhar aí 1.200. Vamos botar no 3 vezes o risco aqui, R$ 900. Uma operação que tu não passou nenhum calor. Ficou ali R$ 50 negativo na operação e caiu. E depois tem outras técnicas que dá para pegar operações menores, tá, olha que poderoso isso aqui, beleza, cheguei aqui, não deu tempo de pegar, eu fiquei de fora hoje o dia inteiro do mercado, eu não consegui parar em casa, eu tive que sair, então eu fiquei de fora. Mas olha aqui, ó, 300 pontos aqui, não peguei essa operação, mas ó, lembra que o mercado ele se move em ondas e ele corrige? E o que que eu quero? Eu quero procurar o candle. No meio dessa correção aqui, eu quero procurar o candle de força que pode me dar condição de comprar. E eu já identifico ele, só que para mim é fácil, porque eu já tenho uma certa visão, uma noção, mas isso aqui é treinável, pessoal. Eu não aprendi de uma hora para outra, eu demorei. Mas olha aqui, ó, olha esse candle aqui, ó, cheio, vendedor, ele não, de primeiro momento, ele não buscou 50% nem 61,8, ele caiu lá embaixo e ele voltou, corrigiu aonde? Olha onde ele corrigiu. Exatamente entre os 50 e 61,8. Digamos que tu entrou no 50% do candle, o teu risco na operação 200 pontos, para te ter um alvo de 620, se tu segura mais o trade, 1.100 pontos. Isso aqui é loucura, pessoal, loucura, loucura. Um operacional simples, não é um bicho de 7 cabeças de entender, é esperar as boas configurações acontecer, marcar sua Fibonacci, marcar sua entrada, seu risco e seu alvo. E é isso. Aí dá para utilizar aqui a média móvel, dá para utilizar o 2MV frequências para a gente calibrar. Olha aqui, ó, hoje o preço buscou a região lá um pouquinho acima do 1%, então isso me dá mais confiança. Mais confiança por quê? Eu tô dentro de uma região acima do 1%, já é uma região cara, os grandes players estão querendo vender, tá, porque tá caro o preço para eles, tá dentro de um fair value gap para quem quer entender, mas tá dentro aqui do meu candle de força, para testar o meu candle de força na região dos 50%. Eu vou entrar, eu vou pegar essa operação, porque tem espaço para a operação andar, tem espaço para a operação cair, tem espaço para a operação corrigir. Ele poderia muito bem fazer isso aqui, ó, o preço poderia fazer isso aqui, pessoal, ó. Eu não tô preocupado com que o preço vai, eu tô preocupado com o movimento que eu quero, mas o preço poderia fazer isso aqui, cair até meu alvo e subir e estourar de novo. Por isso que eu já determino o ponto de entrada e o ponto de saída, que é 3 vezes o risco, já tá muito bom. Quem aí consegue pegar 5, 6, 10 vezes o risco? Dá pra fazer também, dá pra pegar. Mas aí, entre ter 3 para 1 ali, meio garantido, quase que sempre, né, porque a expansão desse candle é um candle para baixo desse aqui, é muito, muito mais simples do que tu tentar entrar aqui e querer pegar 20 vezes o risco, não tem, sabe.
a gente tem que ser realista também com o mini índice, tá, pessoal? Nós estamos falando do mercado que anda em média 1.500 pontos, 2.000 pontos no dia, de range ao outro, exceto quando tem notícias. Mas é poderoso, isso aqui é poderoso. E eu fico empolgado em de passar isso aqui para vocês, porque eu demorei muitos anos para poder pegar essa visão, cara. Eu passei por tanta coisa que vocês não têm noção. Eu quebrei, eu perdi dinheiro, eu já quebrei várias vezes, eu saí fora do mercado, eu voltei para o mercado. Eu tô voltando, na verdade, para o mercado com depois aí de, cara, praticamente 6 anos aí ganhando, perdendo, batalhando, psicológico abalado, perda familiar, sabe, tipo, me afastei do mercado porque tive muitos problemas aí emocional também. Mas não desisti, cara, não desisti e perseverei e encontrei algo que me deixou confortável de operar. Um método que me deixou confortável, me deixou mais seguro e confiante para mim arriscar uns valores aqui e buscar operações com, coerência, né. E acho que esse vídeo aqui, quem assistir ele, se esse vídeo chegar em alguém e essas pessoas assistirem ele meio completo, vão pegar umas visão muito boa. Claro, eu sei que ninguém vai aprender nada diretão aqui, mas ao longo dos vídeos que eu vou martelando em cima disso aqui, vai ficando mais fácil, né, vai ficando mais simples de ser mostrado. E a continuação do vídeo mostrando para vocês o operacional na prática, como ele não é complicado de se fazer, né. Eu falei para vocês o que ontem, né, tracei falei para vocês no vídeo aí um pouco atrás, sobre aquela região daquele candle que ele foi testar e não pegou a minha ordem no dia 4, ele não pegou a minha ordem, não chegou no 61,8 por cento da Fibonacci em cima daquele candle lá de 3 minutos, tá. Mas, deixa eu pegar a minha caneta aqui. Ó, esse candle aqui, tá, era para ele chegar no 61,8, não chegou, e eu fiquei de fora da operação, né, mas não houve problema, por quê? Hoje, ó, aconteceu toda essa movimentação, esse candle aqui deu notícia, é um candle bem interessante, aí ele ficou amarrado aqui, ó, durante todo o tempo, aí ele fez uma subida muito forte e buscou novamente quem? Aquela região, a mesma região, só que agora ele buscou 61,8. Novamente eu decidi tomar o risco, tomei o risco do quê? Esperei o preço, vendi nessa região, coloquei o stop aqui em cima, né, aqui nessa região, e busquei não 3 vezes o risco, aqui eu busquei 2 vezes o risco. Por quê? Ontem ele já tinha feito esse movimento aqui, beleza, eu tinha ficado de fora e hoje para mim não tentar, segurar demais, eu peguei e preferi sair no 2 no 2 para 1, por quê? Temos essa região de 0,5% aqui, ó, que ele pode fazer o quê? Ele pode, eh, fazer esse movimento aqui, ó. Sobe, agora ele corrigiu aqui no 50% do movimento, e junto com essa região percentual, e agora ele explode lá para cima. Ele pode estar fazendo a sua virada aqui agora, nesse exato momento. Então eu não vou ficar pagando para ver, pegar, tentar buscar o risco 13 aqui, e aí eu ver o preço voltar na minha cara e me estopar no 0 a 0. Sendo que a gente saiu com um bom resultado, um resultado aí de R$ 643, com uma única operação. Vou abrir aqui para vocês o relatório de performance, ó. Uma única operação, básico, né, sem ansiedade, sem aquele a euforia de querer ficar operando esse meio aqui que a gente não tinha nenhuma identificação, tá. Esse meio aqui, ó, não existia nada aqui, não tinha o que fazer nisso aqui, tá. Ficar tentando operar isso aqui é tentar acertar uma agulha no palheiro, como dizem, encontrar uma agulha no palheiro, né, como tem o velho ditado. Então espera o movimento acontecer,
Se tu não conseguiu pegar o movimento embaixo para subir, espera ele chegar num ponto de interesse para vender, como aconteceu aqui, ó. E agora ele já tá voltando lá para cima de novo. Ele pode fazer o quê? Ele pode vir, voltar aqui, buscar essa região aqui e cair novamente. Só que agora já não interessa mais. Agora a gente já tá com lucro feito e é isso, entendeu? Não precisa muito mais que isso. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação toda que eu falei para vocês no vídeo, junto com essa operação, tá? Junto com a operação prática. Um forte abraço e nos encontramos nos próximos vídeos.